O episódio de hoje será um pouco diferente. Ele contém descrições que podem não ser boas para pessoas com ansiedade ou que estejam passando por um momento complicado. Por isso, ele não é recomendado caso você seja sensível a esse tipo de assunto. Beleza? Quem continua ouvindo, chega mais. Podem vir, sem medo. Me sigam aqui nesse corredor. Olha, vocês vão viajar comigo agora. Venham, nessa porta aqui. Essa máquina que vocês estão vendo é uma máquina do tempo. Sentem e apertem os cintos, porque nós vamos voltar muitos séculos para conhecer alguma das piores pandemias da história e o que elas podem nos ensinar. Bom, acho que tá tudo certo. Tô acessando o sistema. Eu nunca fiz isso antes, mas eu acho que eu consegui. Coordenadas temporais prontas. Sistema de viagem no tempo ativado. Bom, eu encontro vocês do outro lado. Boa viagem. Nós voltamos séculos para poder entender o que pode estar dando de errado em 2020. Por que será que falhamos? Onde está o erro? A resposta pode estar por aqui. No passado. É hora de conhecermos alguma das piores pandemias que já castigaram nosso mundo. É hora de encontrar os detalhes nas entrelinhas e nas semelhanças. Começamos a nossa viagem no ano de 540 d.C., ano em que a humanidade enfrentou uma das suas piores pandemias. Estamos na capital do Império Bizantino, Constantinopla. O imperador romano possuía muita ambição em dominar territórios próximos a Roma, e o seu objetivo era restaurar o Império Romano. Porém, algo muito devastador ficou na frente dos seus objetivos: uma praga, conhecida como Praga de Justiniano. A praga teve origem na China ou Índia e chegou através do comércio terrestre e marítimo. Pulgas infectadas com uma peste eram carregadas por ratos que viviam dentro de navios e carruagens. O agente causador era a bactéria Yersinia pestis, a mesma que viria a causar a peste negra. Os infectados sofriam com dor crônica, febre, calafrios, podendo chegar até o coma. E dependendo de quem foi exposto, a praga poderia matar em até 24 horas após a infecção. Os infectados só tinham duas opções: o tratamento em casa ou em hospitais para serem completamente isolados. E o tratamento para quem ficasse em casa era baseado em banhos de água fria, rituais religiosos e extratos naturais. E nenhum desses tratamentos ajudou a tratar a praga. O caos já estava instaurado e descontrolado. No fim da praga de Justiniano, estima-se que morreram entre 25 e 50 milhões de pessoas. Metade da população de Constantinopla não resistiu, e a humanidade acaba de testemunhar o poder devastador da peste bubônica. Chegamos em 1347, na Europa. 12 navios acabam de atracar no porto de Sicília, uma das maiores ilhas do Mediterrâneo. E as pessoas que aguardavam no porto viveram um pesadelo, acordado. O som do vento e da água foram trocados por gritos. Quase todos que estavam a bordo estavam mortos ou quase morrendo. E horrorizados com a situação, as autoridades sicilianas ordenaram que todos os navios voltassem, mas o estrago já havia sido feito. E o que acaba de chegar na Europa foi a peste negra, causada pela bactéria Yersinia pestis. Como vimos antes, a Europa não foi o primeiro lugar a ser castigado pela peste. Primeiro a China e a Índia, depois Egito, Pérsia e Síria. Naquele momento, ninguém sabia a causa da peste e nem como ela se espalhava. Seria esse um castigo divino? Era uma das hipóteses. Hoje, sabemos que a transmissão poderia ser através da mordida de pulgas infectadas, considerada a principal fonte da peste negra. Pessoas também poderiam ser contaminadas através dos fluidos corporais ou ao manipular tecidos infectados. E sem saber como se defender, a morte era dada como certa antes mesmo dos sintomas piorarem. Apenas algumas áreas isoladas, repito, isoladas, principalmente ilhas ao redor da Europa, conseguiram evitar a peste negra. As mortes foram tantas que chegaram a um ponto de não saberem mais o que fazer com os corpos. Muitas cidades viraram cidades fantasmas,
sem ninguém para contar a história. Estima-se que a peste negra matou entre 50 e 70 milhões de pessoas só na Europa. Se formos olhar ao redor do mundo, esse número pode variar entre 155 e 200 milhões de mortos. E isso significa, para muitos especialistas, a metade de toda a população mundial da época. Durante a peste negra, mesmo sem o conhecimento científico necessário para poder combater a doença, perceberam que o isolamento poderia ser uma medida não medicamentosa eficiente. Logo após o ápice de mortes, todos os marinheiros que chegavam precisavam ficar em seus navios por 30 dias antes de desembarcar. Essa lei veneziana ficou conhecida como Trentino, e com o passar do tempo, os médicos da época decidiram que era melhor estender um pouco mais esse tempo, forçando a todos ficarem em isolamento por 40 dias, o que ficou conhecido como quarantino, ou seja, a origem da palavra quarentena, medida que adotamos até hoje em cenários de pandemia, como o Covid-19. Avançamos no tempo para 1918, na Espanha. Muitos podem não saber, mas a pandemia que vamos conhecer agora foi uma das mais severas da história recente. Ela foi causada por um vírus H1N1, com genes de origem aviária. Estima-se que a taxa de mortalidade dessa pandemia variou entre 10% e 20%, e ela começou a se espalhar no fim da Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra, existiu muita censura, fazendo com que essa pandemia fosse ocultada. A Espanha, como um país neutro, chegou a divulgar para a imprensa sobre casos de uma gripe desconhecida. Eles chamavam de febre dos 3 dias ou doença da moda. Como parecia que só a Espanha estava sendo afetada, eles a chamaram de gripe espanhola. Entretanto, durante o outono de 1917, a doença já estava espalhada por 14 campos militares. Os sintomas eram febre alta, fadiga, dor de ouvido, diarreia e dificuldades respiratórias. E a maioria das pessoas estavam morrendo por causa de complicações de pneumonia. Por volta de abril de 1918, a gripe espanhola já atingia com forças as trincheiras da Europa Ocidental. Acredita-se que ela avançou da França para a Grã-Bretanha, Itália e aí sim se espalhou pela Espanha. As pessoas mais afetadas eram de populações mais pobres, sem condições para recorrer à ajuda médica. E com mortes acontecendo todos os dias, os jornais espanhóis começaram a ensinar a população sobre a importância da higiene, mostrando como exemplo a Alemanha. A Alemanha foi um dos primeiros países a entender que medidas de higiene poderiam ajudar na contenção da transmissão, fazendo com que o número de mortes fosse o mais baixo de toda a Europa. O uso de máscaras de pano se tornou algo obrigatório para todo o serviço público, e o governo entendeu que o contato entre as pessoas aumentava a transmissão. Por isso, teatros, cinemas e até fábricas foram fechados. E após de todas essas medidas restritivas, quando uma nova onda começou, muitas pessoas já estavam imunizadas, fazendo com que a gripe espanhola estivesse sob controle na primavera de 1919. E a doença terminou por conta própria. Mas mesmo assim, aproximadamente 500 milhões de pessoas foram infectadas ao redor do mundo, e outras 50 milhões morreram. A gripe espanhola será um dos maiores exemplos do que devemos fazer e no que não podemos errar. Nossa viagem está perto do fim. Chegamos em 1920, em Kinshasa, cidade da República Democrática do Congo, onde acredita-se ter acontecido a primeira transmissão de HIV, o vírus da imunodeficiência humana, através de chimpanzés para os humanos. O HIV é um vírus que ataca o sistema imune, especificamente linfócitos CD4, e ele é transmitido através do contato com fluidos corporais. Ao longo do tempo, o HIV acaba destruindo tantos linfócitos CD4 que o corpo não consegue mais lutar contra infecções e doenças. Sabemos que o HIV se espalhou muito mais através de sexo sem proteção do que o compartilhamento de agulhas, por exemplo. Até o início dos anos 80, não sabíamos quantas pessoas estavam infectadas com HIV e as que iriam desenvolver AIDS, a consequência do avanço da infecção. Em 1981, casos de uma infecção bacteriana rara no pulmão afetaram 5 jovens homossexuais em Los Angeles. Eles não tinham nenhum registro de problema de saúde. No final do mesmo ano, usuários de drogas que compartilhavam seringas também começaram a apresentar a mesma infecção rara. O CDC começou a investigar o porquê dessas complicações, já que elas só afetavam pessoas com um sistema imunológico comprometido. Apenas em 1984, após muitas mortes, pesquisadores descobriram que a causa da AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, era então o HIV. Em 1985,
o FDA aprova o primeiro teste comercial para HIV. E nessa época, a ciência já estava muito mais avançada. A corrida por um tratamento era intensa e indispensável. Somente em 1987, o primeiro antirretroviral, chamado de AZT, ficou finalmente disponível. Ele funciona evitando com que o vírus se multiplique, dando chance para o sistema imune se recuperar e se defender de infecções. E até hoje, mesmo com todos os tratamentos disponíveis, o HIV ainda é incurável. O HIV é um retrovírus, ou seja, ele integra cópias de si mesmo no DNA de uma célula infectada. E uma das últimas estimativas feitas pela OMS relatou que mais de 37 milhões de pessoas vivem com HIV. E apenas em 2018, houveram mais de 770 mil mortos por doenças causadas pelo HIV. Acho que tá na hora de avançar para 2020. E aqui estamos, em mais uma pandemia. Repetindo a história, cometendo os mesmos erros, percebemos que as pandemias possuem muito em comum. Felizmente, a ciência e o conhecimento avançaram, fazendo com que fosse possível nos prepararmos cada vez mais. O desenvolvimento de tratamentos e fármacos estão muito mais acessíveis. O que nos dá certo medo é que naquela época não haviam tantos meios de transporte. Hoje, somos muito mais globalizados. Nos movemos muito mais rápidos do que antigamente. Na gripe espanhola, foram navios. Na Covid-19, foram aviões. Na gripe espanhola, a população não tinha imunidade. Na Covid-19, a população também não tinha imunidade. E o que a gente tem que a Europa e o mundo não tinham em 1917? Muito mais ciência, muito mais informação. A sociedade está diferente. Alguns ainda inconsequentes, mas pelo menos a maioria da população, não. As metodologias serão muito parecidas. Isolamento, higiene e quarentena. Não há cura milagrosa. Nesse momento, só há ciência. Só ela pode salvar. E nós precisamos fazer a nossa parte. Aprendemos com a história que pandemias podem ser devastadoras, mas que ainda temos tempo de fazer algo. E o futuro, ele está nas nossas mãos. Literalmente falando. E esse foi mais um Plantão SciTalk. Se cuidem, até o próximo episódio. Valeu, tchau.